recebendo aqui Flávio Pena, recebendo aqui Marconi Barbosa. Vamos falar muito sobre as coisas do Cruzeiro. Bom dia, senhores. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes aí da 98. Estou à disposição aqui. Trouxe muita informação aí, porque nós vamos perguntar, hein, Flávio? Pode perguntar, não tem problema nenhum. As respostas vão ser puramente técnicas, mas vamos responder, claro. Vamos sim. E aí, Marconi, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Everton. Bom dia, Lê. Bom dia, Panzi. Bom dia, CJ. Bom dia, amigo. Primeiro é pedir desculpa, né? Que eu sei que o dia da plateia é sexta-feira, o convidado é o Flávio e eu vim de penetra. Não, mas aí, o que acontece? Não, mas aí veio, vai ter que falar também. Não tem jeito. Ô, Flávio, começando aqui, até pra gente ganhar tempo, o programa até às 10, temos 1h05 para falar muito sobre, principalmente as finanças do clube. Eu acho que primeiro uma pergunta genérica, uma pergunta para explicar meio que de forma direta para o torcedor do Cruzeiro, como andam as finanças do clube. O clube, quando nós recebemos o Wagner Pires de Sá aqui, que mês foi, Du? Dezembro, finalzinho do ano passado. Final do ano passado, nós perguntávamos ao presidente sobre o planejamento pro ano de 2019. E ele falava sobre, a gente vai buscar os títulos e, consequentemente, com os títulos, com um time forte, bem montado, o dinheiro vem, e com esse dinheiro a gente pretende pagar o que deve e resolver os problemas, a manutenção desse elenco e tal. Só que resta, obviamente, a Copa do Brasil, ainda não tem nada decidido. O Cruzeiro ainda tem possibilidades, principalmente pela troca de treinadores e tal. Mas e se não ganha? Como é que o Cruzeiro sobreviveria a uma temporada de custos altos, se não ganhar nenhum título de expressão, sem esse dinheiro que era contado pelo presidente desde aquela entrevista? Olha, veja bem, contando uma história rapidamente aqui, nós assumimos o Cruzeiro com uma dívida de 384, mas na verdade ela tem mais 22 milhões que tem que ser somadas aí, porque na operação que foi feita em 2016, da renovação do contrato de TV, de transmissão da Globo do período 19 a 24, tinha ali dentro desses 94, 22 milhões de reais que a gente está pagando agora em 2019 e 2020. Bom, esses 22 referentes aqui, Flávio? Luvas, que tinha sido contabilizada em 2016 e 2017, a gente está pagando delas dos 94, na verdade eram só 72. Bom, enfim, obviamente um clube como o Cruzeiro, ele tem que investir correndo um risco de ganhar ou não ganhar o prêmio. Você tem dois cenários, e um primeiro cenário, obviamente, se a gente passar pela Copa do Brasil, a gente tem aí uma situação mais confortável financeiramente. Caso não, a gente já tem uma reengenharia financeira, né, para buscar outras alternativas, outros parceiros, para que a gente possa fechar o ano bem. Bom dia, Flávio, bem-vindo aqui ao 98 Esportes. O presidente Wagner, também em dezembro, ele disse que a situação do Cruzeiro, ele usou essa palavra, era periclitante. Como ela continua periclitante? Esse periclitante, ele potencializou um pouco, ele diminuiu um pouco? Como é que está essa situação financeira? O Everton falou para continuidade, se o Cruzeiro depende ou não de títulos, e eu queria que você explicasse essa palavra, periclitante, se ela continua, e em meio a tudo que saiu do Cruzeiro, reportagem, matérias, os investidores continuam? Existem ainda empresas querendo investir no clube ou isso está dificultando para vocês? Tá dificultando, com certeza. Um dos investidores era aquele empréstimo de 300 milhões de reais, né, que era um fundo misto, com capital inglês e americano. Obviamente, depois daquela reportagem do Fantástico, e não vou tecer comentários sobre ela, porque em algum momento tiveram oscilações ali. Eles imediatamente, em função da política, por exemplo, dos Estados Unidos de anticorrupção, mesmo que a gente não tivesse ali a oportunidade da conta à prova, imediatamente aquela operação, ela se esvaziou. Porém, nós temos outras operações em andamento também. Tá? Tem pessoas que acreditam na marca Cruzeiro ainda, independente de tudo que está acontecendo. E eu não vou discutir aqui se a questão ela é política ou se ela é uma questão técnica, mas existem pessoas que acreditam que a marca Cruzeiro está entre as 5, 6 melhores marcas a marca de expressão, que dá uma
uma visibilidade extrema, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado sul-americano. Então tem pessoas espontaneamente procurando, tem pessoas que inclusive estão nos procurando para que a gente procure um dos principais bancos americanos, por exemplo, para fazer investimento no Cruzeiro. Mas continua periclitante a situação? A situação financeira ainda é ruim, principalmente por causa do contrato que a gente fez com a Globo no primeiro semestre. Não sei se vocês sabem, o contrato mudou, a composição do contrato mudou e mudou de forma drástica. Ela podia ter sido feita de uma forma paulatina, assim. Porém, no primeiro semestre, para você ter ideia, a gente estava arrecadando aí 2,5 milhões, 2.750.000, menos o valor do desconto dos 11 milhões que foi dividido em 12 parcelas, entendeu? E ano passado a gente recebia, em média, de forma linear ao longo do mês, 8, 9 milhões de reais. Então, o primeiro semestre foi muito complicado. O segundo semestre melhora agora, né? E continua assim, a gente ainda tem algumas dívidas a pagar e a gente está correndo atrás. Quais são as mais urgentes? As mais urgentes, nós temos mais urgentes, essa é uma pergunta. Tem alguns fornecedores importantes, por exemplo, que a gente precisa acertar, algumas manutenções que a gente está fazendo tanto na Toca 1 quanto na Toca 2. Quais são as mais altas que mais preocupam? As mais altas que mais preocupam são, e que a gente está pagando, que a gente deve, por exemplo, um fornecedor, por exemplo, de academia que tem lá na Toca. Nós compramos equipamentos de ponta e preocupa. Alguns impostos também preocupam, mas a gente está ainda dentro daquele limite de não ser excluído. Ô Flávio, bom dia, prazer receber você aqui, Marconi, Bruno Faleiro. Desculpa, como eu não conheço todo mundo aqui, sem problema, né? Sou CJ, sem problema. CJ, bom Isso, dia. sem problema. Seja bem-vindo aí ao 98 Esportes. Obrigado. Na verdade, duas perguntas em uma e acredito que a segunda até seja, todas são de interesse do torcedor, mas essa preocupa o torcedor porque mexe muito com o futebol, né? A primeira é sobre o empréstimo, aquele empréstimo internacional dito, falado, se ele vai sair, se ele nunca mais vai sair, se por esses escândalos isso atrapalhou. E a segunda é sobre o momento do futebol atual. Dentro do futebol, o Cruzeiro está devendo salários para os funcionários e jogadores, está em dia, está quitado, está devendo um ou outro, e o torcedor está muito preocupado com isso. Veja bem, a gente pode deixar aí bem claro para o torcedor que, vou responder a segunda primeiro, o salário dos funcionários está em dia, 100% em dia. O salário dos jogadores, a gente está devendo uma parte deles ainda, cerca de 50% a 55%. Do salário de julho. Do salário de julho. E venceu. Lembrando. Imagens e premiação estão todos em dia. A premiação, alguns ainda estão em aberto. Mas lembrando que no início de 2018 nós tínhamos, pago 3 ou 2 meses e meio, salvo engano, de salários atrasados e 5 direitos de imagem dos jogadores. E a premiação, o Marconi me ajuda, a premiação da Copa do Brasil de 2017, ela foi dividida de... Não me lembro de quanto... Desculpa, não me lembro de quantas vezes, mas o Cruzeiro ele entrou em 2018 devendo o salário de dezembro, as férias, o 13º e toda a premiação da Copa do Brasil do ano anterior, que havia sido dividida aí durante o longo do ano de 2018. Isso só com o elenco, Marconi? Funcionários não, né? Com o elenco e os funcionários que fazem parte da Ou seja, hoje a dívida é menor do que era no início de 2018. Exatamente. Em relação a salário, sim. Em relação a salário. Em relação a salário e premiação. E a pergunta que a primeira pergunta que você fez, eu já tinha respondido, né? Com relação ao empréstimo de 300 milhões de reais, que a gente foi até o conselho pedir a aprovação. Tivemos 99% de aprovação, né? Eu acho que 2 abstenções e um voto contra. E a gente já estava na fase do draft, né? Que é a fase do desenho do contrato. Uma semana antes da reportagem do Fantástico. Mas logo depois. Então, respondendo a sua pergunta, em função de tudo isso que está acontecendo na mídia, e eu não vou discutir se é questão política, se não é política, se é oposição, se não é oposição,
atrapalhou de fato, e eu acho que esse fundo não traz mais essa oportunidade pra gente. Mas é importante destacar que a matéria ela prejudicou, mas ela não pode, ela não é o principal motivo de tudo isso que está acontecendo, né? Muitos problemas aconteceram, e esses problemas foram divulgados. Mas não dá para ficar lamentando também que, bom, a culpada de tudo, né, é a matéria que, na verdade... É o que depois teve de consequência disso também, né? É o que você está destacando. Não, é o que eu estou destacando. Depois da consequência, depois de várias outras reportagens a respeito. Ô Flávio, nessa questão envolvendo a nota, inclusive do Conselho Fiscal, eles destacaram pagamentos de comissões de negociações de jogadores. 10% e aí você divide. Isso ontem nós falávamos aqui. Onde é o problema nisso que foi detectado pelo Conselho Fiscal? Do pagamento de comissão feito pelo Cruzeiro. 10% é de praxe. É de praxe, né? No mercado. E aí, se dentro desses 10% foi dividido para 1, 2, 3, 4, já não é problema do clube. Exatamente. Mas isso é absolutamente normal. O pagamento de comissão de 10% de venda, de renovação, acontece até porque é uma jogada que os empresários fazem com os clubes também. Completamente normal no mercado. E teve um caso só. Eu não vou dizer qual foi o caso, mas teve um caso só e foi dividido, e é uma das inconsistências do relatório, não é isso? Isso, exatamente. E foi um caso só e se limitou ao percentual de 10%. O Everton, Parece que foi o caso do Dedé, da renovação do Dedé, que jogador que tem mercado, e aí quando o empresário vem, ele vem, principalmente pela fase do atleta, ele vem grandão para negociar. Deixa eu só tentar contribuir aqui com a explicação desse ponto específico, né? As comissões, elas normalmente variam aí em torno de 3 a 10% dependendo do negócio que se faz. A maioria dos negócios ele é fechado quase que ali no percentual de 10%. Mas é muito comum você ter mais de um agente envolvido na transação. E às vezes soa um pouco estranho, você pagou a comissão para 2, 3 ou mais agentes em determinado negócio. Mas às vezes, por exemplo, né, quando você vende um jogador, há um intermediário naquela venda. Quando você vende ou compra um jogador, tem aquele agente que participou da negociação entre um clube e outro. E quando o jogador ele chegou no clube, tem o agente do próprio jogador, que é remunerado em cima do percentual do salário que ele está acertando. Então, às vezes tem negociação que você paga a comissão na transferência. É uma coisa que acontece muito, que eu não considero, eu acho que o clube fica fragilizado nisso, mas às vezes, se você não fizer, você acaba não tendo o jogador, mas às vezes você chega a pagar a comissão até mesmo quando você compra o atleta. O normal é você pagar quando você vende algo, sim, né? Mas às vezes você precisa pagar também quando compra, porque quem te trouxe o negócio foi um determinado agente. Então você paga uma comissão nessa transação, quando você compra o atleta, e paga uma outra comissão para o agente do atleta que está fazendo o contrato do atleta. E a partir daí é a questão negocial de cada clube, né, e de cada atleta, cada negócio. Às vezes você limita 10% de comissão no pacote global, ou 10% só do valor do salário, ou 10% só da transação, ou 10% na transação e 10% no salário do atleta. Enfim, aí é uma questão individual de cada negócio, mas essa situação ela é absolutamente comum em todos os clubes do futebol brasileiro. Ô Flávio, com relação, só rapidamente aqui, desculpa, com relação a algo que foi apresentado também na ata do Conselho Fiscal de pagamentos a quem já era funcionário do clube, mas prestava serviço, ou seja, é funcionário do clube, mas também emite nota para o clube. Como é que vocês explicam isso? Olha, veja bem. Você tem casos, por exemplo, que o atleta ele recebe CLT e PJ. Sim. E a empresa, inclusive, o objeto da empresa dele é a prestação de serviço na área desportiva e ele é um dos sócios. Sim. Tá certo? O caso do técnico, por exemplo, acontece da mesma forma. Ok? Nesse documento também, a Comissão de Sindicância, ela apurou que existem pagamentos maiores do que os valores contratados no Cruzeiro. Isso procede? Ainda nessa pergunta, que a mesma comissão, ela falou que existem também contratos
com objetos diferentes dos serviços contratados. Isso procede? Como é que o Cruzeiro está lidando com isso? Não, veja bem, deixa eu explicar essa questão aqui. E gostaria até de agradecer ao Jarbas e ao Valtinho, que são membros da comissão de sindicância, porque fizeram um belo trabalho. Porém, houve um erro processual. Primeiro processo, eles foram nomeados. Segundo passo, eles solicitaram formalmente a documentação. Terceiro passo, analisaram. E o quarto passo, fizeram os seus relatórios com as suas devidas ressalvas ou inconsistências. Só que essas inconsistências eram fechadas, concorda? Pagamentos pagos acima dos valores contratados. É uma justificativa que ela é fechada, concorda? Você precisa elencar quais são. Por isso que nós fizemos a reunião agora no último dia 7. O que acontece? Nós tivemos essa reunião. E outra coisa, que, em vez deles entregarem esse processo, né, esse relatório que para nós ele não foi conclusivo porque não deu direito ao Cruzeiro de responder e de perguntar, peraí, quais são? Né? Porque o Cruzeiro tem sistemas e pessoas que controlam muito bem isso. Nós tivemos essa reunião e ele deu alguns exemplos, e um dos exemplos, por exemplo, que ele deu foi ver, ele analisou os pagamentos de 2019 com o contrato de 2018. Porém, existia um aditivo. Imediatamente nós ligamos para o setor de contratos. Ele falou assim, me dá a pasta completa do fulano de tal. E essa pasta estava com o valor correto dos pagamentos. Certo? Então, todos esses problemas foram elencados, o Conselho Fiscal verificou, e também a auditoria externa. Ela é uma auditoria externa e independente. Ela fica numa sala no Cruzeiro e ninguém interfere no trabalho deles. Eles pegam uma pilha de documentos lá de 10 metros de altura. Qual é essa empresa? É Oliveira e Mendes, que já trabalhou na gestão do Zezé, do Gilvan, e agora também está trabalhando na nossa gestão, porque são profissionais capacitados, competentes e conhecem bem o Cruzeiro. Agora, ainda sobre... Ele fez uma segunda pergunta, desculpa. Agora eu vou ter que recuperar. Daqui a pouco ele recupera e faz. Ainda sobre essas inconsistências apresentadas desse relatório aí, Flávio, houve também uma alegação de que alguns pagamentos referentes a serviços prestados, ainda em 2017, que as funções, os documentos apresentados diziam que as funções não existiam. Foi pago, o clube pagou, mas que as funções dessas pessoas contratadas não existiam. Como é que o clube se defende disso? Olha, é o seguinte, depois que a gestão do Wagner foi eleita, normalmente quando há uma transição, você tem que contratar uma equipe de transição, porque você não pode simplesmente chegar lá no dia 1º, por exemplo, o governo federal chegar lá no dia 1º de janeiro, no 2 de janeiro e pegar a casa de surpresa. Então o presidente anterior, ele deu uma procuração que dava liberdade ao Wagner a contratar algumas pessoas de equipe de transição. Porém, como o Cruzeiro não tinha recursos para fazer pagamentos naquela época, fez os pagamentos em 18. A pergunta que eu tinha feito é que a comissão também, ela apurou que existem contratos com objetos diferentes dos serviços efetivamente contratados. Daqui a pouco você responde, vamos para um rápido intervalo, a gente continua com o papo aqui com o Flávio Pena, diretor financeiro do clube, também o Marconi, que está por aqui nos fazendo uma visita, mas que já que veio vai trabalhar também. Marconi, qual a sua nova função no clube? Hoje eu sou gerente de futebol. Gerente de futebol. Trabalho diretamente lá com o Marcelo Dian, Beneci e Pedro Moreira. Tem muitas perguntas para você também no bloco subsequente. São 9h13. Nós temos ali muitas perguntas de teleouvintes. Vamos abrir para algumas. Daqui a pouco o CJ também tem. Eu tenho.
Vamos abrir, Ali, para algumas perguntas aí você pega aquelas que vêm com o mesmo sentido, porém com maior volume. Exatamente. As que estão chegando aqui com mais repetidas, eu vou pegar a do Israel Araújo aqui só para exemplificar, mas tem muita gente fazendo a mesma pergunta, viu, Flávio? É sobre a dívida do Arrascaeta, né? Que foi dito que seria usado aí para abater várias das dívidas, e o Cruzeiro agora foi acionado na FIFA com relação a essa dívida. O que aconteceu com relação a essa dívida do Arrascaeta? A venda do Arrascaeta, valores, quais os valores que foram pro Cruzeiro, quais os valores que foram para bater no La Torre e nas próprias dívidas, assim, o que saiu? Por que a FIFA ainda tá cobrando? Não, são operações diferentes. Sim. Primeiro, um é venda, outro foi aquisição no passado, na gestão anterior, que o Cruzeiro não pagou e que está sendo acionado agora, e segundo os nossos advogados, né, segundo o nosso jurídico, essa data fatal, né, como disse o Marconi aqui agora no intervalo, a data fatal para que a gente possa pagar isso é meados de 2020 a final de 2020. Os valores na casa de quanto? Tá, os valores, quais são os valores? 1.050.000 euros. 1.050 de euros, exatamente. Mais alguns acréscimos em torno de multa, enfim. Quando você faz uma grande contratação, normalmente o empresário embute algum jogador que não tem tanta qualidade, como é o caso do La Torre, quando vocês contrataram o Arrascaeta. No final da soma toda do negócio, o Arrascaeta tornou-se dos jogadores mais caros da história do clube. Procede? Na aquisição sim, mas também é que se lembrar que ele também foi um dos mais caros da revenda, né? Da revenda. Mas realmente foi um investimento bem elevado e por motivos que eu particularmente desconheço, porque não participava tão ativamente da gestão especificamente da parte do futebol na época, né? O Cruzeiro deixou de honrar os compromissos tanto na aquisição do La Torre quanto na aquisição do Arrascaeta. Ainda com relação a essas negociações, Flávio Marconi, vou pegar uma aqui do Pablo Rezende, ele está perguntando sobre as negociações recentes, né? Lucas Romero, Raniel, Gabriel Brazão, Vitinho, Murilo, né? Se esse dinheiro que entrou também serviu para abater algumas dessas dívidas e quanto que foi abatido com relação a essas negociações? O último do Romero serviu para abater $500 mil da dívida do Pisano. O restante... $560 mil. $560 mil. E o restante foi pago com despesas operacionais do clube, pagamentos de salários, prêmios, etc. Até pegando uma visita que foi feita aqui no 98 Futebol Clube, num passado recente, e até depois das reportagens do Fantástico, da reportagem do Fantástico, o Sérgio Nonato, ele veio aqui no 98 Futebol Clube falando sobre patrocinadores, 5 patrocinadores já a serem anunciados. E esse anúncio não aconteceu. O porquê, ou se realmente existia, aquela declaração dele, provavelmente vocês devem ter sabido, acho que em outros veículos também foi falado e informado. O que aconteceu desses patrocinadores não terem chegado ao Cruzeiro? Ou se chegou, quais são? Olha, veja bem, aquela declaração do Sérgio, primeiro que não é da nossa área, da área comercial, da área de marketing, né? Mas alguns deles chegaram depois, né? É o caso da Energeia, por exemplo, né? E a gente tinha feito um estudo lá para que a gente pudesse ter uma renda maior com relação à parceria que a gente fez com o Banco Digimais, certo? Porque a gente tem 50% do revenue share líquido, ou seja, da renda líquida que o banco apura com relação a cada conta que é aberta ali naquele banco digital. E a gente sabia naquele momento que era uma tendência, né? Haja visto que tem alguns bancos aí no Brasil que estão nessa era digital, né? Não vou falar o nome deles aqui, mas a gente já tem mais de 10. E eles estão numa tendência crescente de número de contas abertas. Tem uma aqui em Belo Horizonte, por exemplo, que tem mais de 1,5 milhão de contas abertas. Se a gente tivesse hoje 1,5 milhão de contas abertas, a gente teria aproximadamente 20 milhões de reais por ano só de participação de 50% do revenue share. Mas esse é um assunto bastante específico também da área de marketing e área de comercial. Flávio, esses 5 patrocinadores não vieram, né? Só 1 ou 2. Essa quantidade não foi apresentada. Nós tivemos a casa de apostas também, né? Antes que cronologicamente falando, eu não me lembro direito, mas veio a Energeia e a casa de apostas.
Ainda faltam 3. Ainda faltam 3. Ele falou que era na semana seguinte, que anunciariam 5. 2 semanas. E você, como diretor financeiro, deve ter crescido o olho também, né? Porque você tá chegando patrocinador para você, facilita a sua vida. Sem dúvida nenhuma. Assim que ele anuncia alguma coisa, mesmo que eu não esteja participando daquele momento, imediatamente depois você pode ter certeza que ele sai da rádio aqui, eu já ligo para ele, e aí, quando vai entrar o dinheiro? Deixa eu segue daqui com o papo com Flávio Pena, diretor financeiro do Cruzeiro, e com Marconi Barbosa, também gerente de futebol. Everton, me dá uma licença aqui. Pois não. O Serginho está escutando o nosso programa e ele me mandou aqui a lista de patrocinadores. Boa. Após a vinda dele aqui, o anúncio que ele fez. Ele está informando aqui que depois daquela data o Cruzeiro apresentou a Casa de Apostas, a Energeia, a Saudade, que está patrocinando o futebol feminino, o PP Poker, o Life Center, que está patrocinando a equipe médica do Cruzeiro, o aplicativo Cruzeiro Go, que inclusive é anunciante aqui da rádio, e alguma coisa de telefonia celular, que eu não entendi bem aqui, mas é algo ligado à área de telefonia celular. Então tá aí, resposta então do Serginho para as perguntas do CJ e também do Eduardo Panzi. 9 horas 30 minutos. 6 empresas, né? Foram as 6 que o Marconi leu aí. E ele traz. Havia dito que seriam apresentadas 5, né? Então aí, Flávio, você já pode cobrar dele também, porque você também não estava sabendo, então. Não, na verdade, eu não estava lembrando. A questão mas não é com saber, certeza. relacionar, chegada. Eu não estava sabendo na cronologia aqui quais eram, mas com certeza, se os contratos foram assinados e tramitaram pela área de contratos, pela área fiscal, pela área tributária, aí já. Eu acho que desses aí, o único que está faltando receber a primeira parcela é o Energia, que deve acontecer agora no dia 29. Falando em receber parcela, o Flamengo quitou o Arrascaeta ou ainda falta alguma coisa? Não, falta a última parcela de dezembro. Paga só em dezembro, então? Só em dezembro. As demais foram pagas rigorosamente em dias. Sim. Em dia. Ô Flávio, o Eduardo te fez uma pergunta no bloco anterior. Edu, eu vou pedir para que você refaça para quem chegou agora e não ouviu, por gentileza. Flávio, o Cruzeiro fez grandes investimentos, né, nas últimas temporadas. Eu quero saber se pro ano que vem esses investimentos continuam no mesmo patamar. Tem um novo treinador, o Rogério Ceni. Se ele vai ter contratações grandiosas como o Mano teve, ou se o Cruzeiro vai dar uma segurada por conta da questão financeira. Veja bem, a gente tem... Vou passar para você 3 cenários aí. Em 2017, início de 2017, a gente não tinha dinheiro, pelo que eu fiz. Eu entrei no Cruzeiro em agosto do ano passado, mas já sei que em 2017 a capacidade de caixa era pequena, mas com criatividade se fez um grande time. 2018 da mesma forma, 2019 também da mesma forma. Nós temos um grande elenco, apesar de a gente ter tido vários tropeços aí. E 2020 nós vamos ter sim algumas políticas de austeridade, mas com criatividade a gente vai também, obviamente, tentar atender ao máximo a demanda do novo treinador, que chegou com garra, que chegou com vontade, com sangue no olho. Quando foi contratar o Rogério Ceni, obviamente passou por você, né? Porque as finanças que seriam aplicadas no negócio passaram por você. Agora eu vou só trazer a pergunta para o Marconi. Marconi, nós demos uma informação aqui no Arena, hoje na segunda-feira, de que o Rogério Ceni havia pedido 2 jogadores, que estavam inclusive dentro da negociação, a chegada de 2 jogadores. Eles chegam ainda no mês de agosto? Bom, o time do Cruzeiro ele foi montado do ano passado para esse ano muito com configuração do treinador da época, que era o Mano, né? Então ele tem uma característica voltada para o estilo de jogo que o Mano emprega nas suas equipes. O Rogério tem um estilo diferente de jogar. E nós já detectamos, né, junto com ele, que para que essa filosofia que ele quer implementar ela possa ter mais recursos para implementar essa filosofia, a gente precisa ter de alguns ajustes no elenco para que ele possa ter mais opções para quando tiver aí que fazer as substituições ou rodar o time na sequência dos jogos aí, que a partir do mês que vem
a gente volta a ter jogos aí quarta e domingo até o final do ano. Então vocês já trabalham para a chegada desses atletas o quanto antes? Sim, já trabalhamos. A gente está pensando muito na temporada de 2020, que é onde a gente vai ter uma oferta maior de atletas, uma vez que agora para esse ano a chegada de atletas vindo do exterior já não é mais possível. Então o olhar do clube hoje está muito interno, né, para aqui pro mercado nacional, para identificar atletas que se adaptam mais a esse perfil de jogo que o Rogério está implementando no Cruzeiro. É que seriam jogadores que ainda não completaram o número de jogos na Série A ou atletas de Série B ou outras séries. Sim, né? sim. Pode ter certeza que tem um volante nesse meio. Certamente. Para ele não continuar improvisando o Dodô no meio, né? Característica diferente de Cabral e Henrique. Sim, relacionado ao futebol, acho que o Marconi pode responder, mas serve pro Flávio também. O Elvio de Itaguara tá perguntando sobre a saída do Mano Menezes. Se o Cruzeiro teve que pagar alguma multa, se o Cruzeiro ficou devendo alguma coisa ainda pro Mano Menezes. E tem uma interessante aqui, Marconi, do Virgílio, lá de Itaúna. Ele tá te perguntando sobre o sócio-torcedor do Cruzeiro. Que ele disse que desde o surgimento aí da reportagem, do Fantástico, ele tem recebido de vários amigos cruzeirenses manifestação de não renovarem o sócio-torcedor. Se daquele episódio pra cá o Cruzeiro perdeu sócios torcedores, como que anda a arrecadação do Cruzeiro com relação ao sócio torcedor? Bom, em relação ao Mano, o Cruzeiro chegou a um acordo com o Mano na saída, né? Não só o Cruzeiro o demitiu ou ele pediu demissão, né? Chegamos num consenso, tivemos uma conversa ainda no vestiário no jogo após o jogo contra o Internacional, e a partir dali a gente viu que realmente era necessário uma mudança no trabalho. E foi feito um acordo para a saída dele. Mas não tem multa nesse acordo. Mas tem valores consideráveis. O contrato dele tinha multa, sim, mas não foi aplicada essa multa. Na rescisão, não. A rescisão dele foi feita somente a rescisão dos valores normais que tem a receber numa rescisão normal de contrato de trabalho É uma rescisão convencional, onde tem saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, etc. Ou prêmios que ainda... Os prêmios que estavam em aberto. Nós recebemos uma informação de que inclusive esses valores e a data para pagamento desses valores seriam repassados ao Mano hoje, né? No dia de hoje. Não, foi repactuado uma parcela, ele dividiu. Né? Ele dividiu pra gente, uma parcela vai ser paga no dia 30. Ele precisa assinar o documento ainda, não sei se isso vai porque esse dinheiro esse pagamento casa com o recebimento que a gente tem da Globo. Que acontece quando? Dia 30. Dia 30 agora a Globo faz o pagamento. E a Globo nunca deixa de pagar Qual o valor, o Flávio? O valor do Mano... que a Globo deve ao Cruzeiro. Esse mês vai dar aproximadamente... Você fez uma pergunta difícil, eu tenho que somar aqui, tá? Me dá uns 10 segundos. Mas algo em torno de 7 milhões. 7 milhões. Ale, em relação ao programa de sócio, eu não respondo mais pela área de marketing, né? Então eu não tenho acompanhado detalhadamente aí como tem se comportado o programa. Mas o sócio caiu um pouco, sim. Mas na ordem de 6 a 7%. Desculpa, Marconi, na ordem de 6 a 7%, e a gente já tá rezando para que essa coisa toda acabe, se conclua, né? Essa questão da investigação da polícia aqui, do Ministério Público, e que acabe, que gere lá, encerre o processo e as coisas fiquem bem claras para a opinião pública, para vocês e para o torcedor, e fazer com que o torcedor volte, porque a instituição Cruzeiro precisa do torcedor. A instituição Cruzeiro precisa demonstrar para todos que o trabalho que está sendo feito é um trabalho que é sério, tem muita gente com dedicação exclusiva ao clube, com dedicação, com perícia, com dissídia, com competência, inclusive o pessoal nosso de back-office, eu gostaria até de falar sobre isso. Por exemplo, tem essa questão da inconsistência do pagamento do contrato acima do valor. Existem 7 pessoas, que tramitam com esse documento. Desculpa mudar um pouquinho o foco, mas é importante dizer isso e explicar isso ao nosso torcedor. São 7 pessoas. Para eu pagar, eu te contrato, por exemplo, por R$5.000 por mês. PJ, que é possível depois da reforma trabalhista, né? Desde que, por exemplo, não tenhamos uma responsabilidade direta,
né, que isso é uma responsabilidade estrutural, né, um contrato com você até dia 31/12/2018, por exemplo. Se chegar uma nota, competência janeiro, você tem que passar primeiro o contrato, a nota fiscal pela área de contratos, pela área tributária, pela área fiscal, pela área contábil, pela área financeira, por mim e pelo presidente. Mas por que aconteceram inconsistências apresentadas pelo Conselho Fiscal se todos os documentos passam por esse setor? Por isso que eu tô aqui para explicar, né? Que na verdade, o que pode ter acontecido? Um erro processual. A documentação que eles pegaram tinha mais ou menos 1 metro de pilhas de papéis. Mas nós temos lá de um ano 20 metros de pilhas de papel, entendeu? Ou seja, pode ser que tenha um contrato que tem um outro documento complementar que não foi. E fizeram uma análise, por isso que houve o erro processual, porque o ciclo tinha que, antes de entregar e distribuir para todo o Conselho Deliberativo, que a gente sabe que se distribui para o Conselho Deliberativo, distribui para a população de uma forma geral, né? Ele deveria voltar para dar para o Cruzeiro a chance de dizer o seguinte: olha, houve um erro processual ou um erro material de vocês na análise aqui, nós vamos apresentar uma documentação complementar, como é o caso de defesas em qualquer processo, civil, criminal, trabalhista, etc, etc. Vocês falaram aí na redução do programa de sócio-torcedor, de torcedores que participam. Vocês não acham que para voltar o torcedor do Cruzeiro a investir, a ser sócio, a confiar, parte muito do clube? Por exemplo, atitudes como espera a primeira vitória aí do Rogério Ceni para anunciar que o Itair não é mais vice de futebol e aí agora ele é assessor, a mesma manobra feita pro Serginho. Você não acha que isso vai muito contra o clube e o torcedor? Na hora que ele quer acreditar, solta uma manobra dessa que é meio... É legal, chamar mas não o torcedor é moral. De bobo, né? Às vezes aquela coisa da legalidade, da moralidade. Porque ontem eu li muito em rede social, a hora que saiu essa nota do Wagner, o torcedor, não tem mais jeito. Eu tô cancelando meu plano de sócio, porque eu não acredito mais. Você acha que o próprio clube, essas atitudes do presidente, do diretor, isso não joga contra? Olha, essa é uma opinião muito pessoal, tá certo? Eu vou dar minha opinião pessoal. O Serginho, ele junto com o René, forma uma dupla que quase que triplicou, quadruplicou o número de parceiros. Essa é uma opinião pessoal do diretor financeiro, do né? Diretor, e do diretor financeiro, tudo bem. E o Itair, apesar de ter um jeito um pouco que agressivo, né, com determinadas opiniões e eu te falo que algumas coisas que acontecem com alguns stakeholders nossos, alguns parceiros nossos, que são contra aquilo que a gente acredita, é muito difícil da gente ficar calado. É muito difícil da gente ficar calado. A gente entra numa negociação, por exemplo, perder 10 milhões de reais do pay-per-view. É muito difícil você ficar calado numa situação dessa e dizer o seguinte: eu quero saber por que caiu. Eu quero a metodologia da pesquisa. Eu quero o resultado. Eu quero saber que instituição fez. A única resposta que eu tive foi que a instituição que fez foi o Ibope. O resto, não tenho a tabulação dos dados, não tenho quem foi pesquisado, quais foram as cidades pesquisadas, e eu perdi 8 milhões de reais. Às vezes, isso a gente tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. É muito grande mesmo. Tem que tomar um remedinho, um calmante. E não é o caso dele. Só complementando, e ele é um cara que permeia bem em vários mercados. E ele nos ajuda também. Então, essa é uma opinião pessoal minha. A opinião é legal, se ele já teve problemas no passado, e esses problemas do passado o impedem de desenvolver alguma atividade, sendo que a própria Constituição fala que todo mundo tem direito ao labor, é uma opinião minha pessoal, e eu acho que isso o torcedor também tem que entender. Eu sei que é uma situação muito complicada, mas
O Itaí, por exemplo, ele tem uma penetração muito grande dentro. O Marconi me corrija se eu estiver errado. Uma penetração muito grande com os atletas, né? É um cara extremamente capacitado com o futebol, entende muito de futebol, tá certo? E eu te falo que na última Copa do Brasil e na Libertadores do ano passado, os atletas chegaram para ele e falaram assim: dos 2 campeonatos nós vamos dar e vamos dar para você. E você nos ajudou lá atrás. Entendeu? Então é uma situação que você tem uma linha muito tênue nessa situação aí, entendeu? Agora, essa é a minha opinião como Flávio. Como diretor financeiro, a gente perde de um lado, mas ganha do outro. Eu acho que a gente ganha do outro. Ô Flávio, na verdade 3 em 1. Vou fazer aqui 3 perguntas em 1. Pois não. Sobre as dívidas. Supermercados BH, dívida com o Juliano Bertolucci na negociação do Mike, e a dívida de que o cruzeirense toca muito nesse assunto, que é com o empresário Cristiano Richard, que ele aparece 2 vezes, Tem né? muita gente perguntando. É isso, por isso que eu tô pegando aqui. O primeiro, ele aparece no campo títulos a receber, no valor de 2 milhões do tal empréstimo. E na segunda vez, ele aparece no campo parceria de direitos econômicos, no valor também de 2.745.000. Então, essas 3 dívidas, o que falar do Bertolucci, a negociação com o Mike, Supermercados BH e o Cristiano Richard? Bom, vamos falar do Cristiano Richard. Nossa dívida, eu acho que vocês divulgaram, né? Depois daquela coletiva que a gente teve, a gente consolidou a dívida dele, né? E a dívida dele tá em torno de 1.600.000. Hoje. 1.600.000. Dividimos em 8 parcelas e já pagamos 2. Só essa dívida que existe com ele. Só essa? Só essa dívida com ele. O Bertolucci, com relação ao Mike, nós estamos compondo com ele. É uma dívida. Hoje a dívida Mas o Bertolucci do Bertolucci não tem dívida. Nós vendemos o Mike e ele pagou o Cruzeiro. E ele pagou. Foi uma composição junto com o Palmeiras. O Cruzeiro não deve. Não deve nada ao Bertolucci? Sobre o Mike, não. Sobre o Mike, não. Essa é a minha dúvida. Alguma outra transação, mas sobre o Mike, não. Nós temos uma dívida com ele que foi recomposta, acho que de 600 ou 800 mil, que ele dividiu em 10 parcelas, a primeira a partir de janeiro do ano que vem. Se não me engano é do Brian, não? Não, aí eu não vou saber. Eu me lembro qual atleta, mas do Mike, não. Um ano de clube, se eu souber dessas informações todas, eu vou ficar com a cabeça... BH? Não, o Supermercados BH também nós tentamos aí, nós fizemos a primeira negociação com o Supermercados BH logo depois, em janeiro, logo depois da venda do Arrascaeta com o Pedrinho, e já tinha ali rascunhado um acordo de 8 milhões, né? Em 8 milhões de reais em 4 parcelas. Elas são parcelas, não são parcelas mensais e sucessivas, elas são tipo uma série gradiente, aí você paga um mês, depois pula 2 meses e paga mais uma, e só que essa consolidação desse documento a gente está tentamos marcar uma reunião com ele na semana retrasada lá em Contagem, na sede deles do supermercado, mas o presidente ele teve um problema, o presidente estava com a herpes zoster no abdômen, muito, e a herpes zoster é uma doença que atinge os nervos e que dói muito, e ele não aguentou ir. E a gente está tentando marcar agora a reunião com ele para a gente consolidar essa dívida. Mas tá no balanço de 2019 a dívida de 8 milhões, 200 e alguma coisa. Marconi, a gente já era até para ter entregado aqui o horário, mas eu preciso te fazer uma pergunta referente e muito, inclusive uma pergunta recorrente aqui nas redes sociais sobre a saúde financeira do Cruzeiro. Dá ao Cruzeiro condição para manter a base desse elenco pro ano que vem, ou o Cruzeiro já está estudando agora, no mês de agosto, a possibilidade de desinchar a folha, ou seja, a possibilidade é de que no final desse Campeonato Brasileiro o Cruzeiro abra mão de alguns jogadores importantes por causa de altos custos? Olha, Everton, o Cruzeiro já está trabalhando, já estamos conversando no departamento de futebol sobre a montagem da equipe de 2020, né? Já estamos analisando o perfil desenhado pela comissão técnica e naturalmente nesse perfil podem haver sim algumas substituições, mas é muito prematuro ainda para dizer
o que vai acontecer, como vai acontecer. O trabalho ainda é muito prévio e a gente só vai ter condições de falar realmente sobre se vamos ter redução ou não, quem fica, quem não fica, mais aí no final do ano, lá para novembro, dezembro. Agora ainda é só o começo de uma conversa, tá muito cedo ainda para se cravar algo em relação a isso. Ale, me conta uma história, Ale. Deixa eu só falar pra você rapidinho aqui da Autotruck, pra você ficar tranquilo com a segurança do seu veículo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você sabe, a Autotruck tá prontinha pra te oferecer toda essa tranquilidade. Acesse aí autotruck.org.br ou então 3789-1127. Quem é associado ao Autotruck sempre merece mais. Passe no seu ponto de apoio, preencha o cupom e concorra a prêmios exclusivos. Everton. Muito bem, 10:02, definitivamente, Flávio, pra terminar mesmo, senão o Antonelli é bravo e ele briga comigo. O Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro vai assistir a um final, a esse final de temporada de 2019, com o Cruzeiro tendo reduzido a dívida, que é muito alta, perto de mais de 400 milhões de reais, ou o torcedor ainda vai assistir um ano difícil pro Cruzeiro com o aumento dessa dívida? Não, ele vai assistir um ano difícil, sim. Né? A gente está tentando, com vendas de jogadores, tentar equilibrar esse custo aí, mas é um ano difícil ainda. Né? A gente precisa aí remodelar o perfil da dívida, né? Que é o que a gente estava tentando fazer antes, não conseguimos, mas nós vamos ter um ano difícil, sim. Agora, a gente sai do inferno e vai pro céu rapidinho, né? Com a vitória aí, se Deus quiser, na semana que vem, a gente já ajusta muita coisa, né? E eu queria só complementar aqui com relação a essa questão das inconsistências, viu, Panzi? Que houve um erro de processo. Se eles tivessem passado pra gente o direito da contraprova, esse relatório nem tinha sido emitido. Entendeu? Então, em vez de ter mandado para todos os conselheiros, poderia ter mandado para a contabilidade do clube. E a nossa contabilidade tem funcionários, equipe técnica antiga. E são pessoas, tem uma lá que é até chamada de coronel, né? Desculpa, eu não vou falar o nome dela, mas nada passa por ela. Nenhuma agulha, nada passa por ela. A probabilidade de eu fechar um contrato com você de 5 mil por mês e você emitir uma nota de 5.100 e pagar, a chance, eu vou dizer pra você que é quase zero. A não ser que tenha um erro humano de 7 pessoas. Então, esse tipo de coisa, tecnicamente falando, não dá pra entender. São documentos internos também que facilmente são divulgados e são pulverizados de uma forma exponencial por todos, de uma forma tão maliciosa. Um erro de processo da sindicância, o que você acha? Exatamente, erro do processo, não dos membros da sindicância, mas na hora que ele entrega um relatório em que ele não é detalhado, ele não é explodido, como você disse aí, existem contratos que foram pagos maior do que o valor que está lá escrito no contrato. Foi só isso, não foi? Também. Tem a relação? Foi Flávio Pena, foi Marconi, foi fulano e Beltrano. Quais são esses? Não sabiam quais são. Se eles me mandam isso e mandam aberto, automaticamente eu vou procurar os documentos. Se eles me mandam e listam, e se eu tenho um dos contratos, eu falo assim, esse eu errei. Esse tá certo, essa é uma inconsistência. Esse papo vai continuar, obviamente que pelo tempo que tivemos disponível aqui, é muito reduzido diante de tantas outras perguntas, muita gente perguntando sobre a relação do Cruzeiro com a Minas Arena, e aí com você, se o Cruzeiro ainda busca junto ao governo do estado a administração do estádio, se está rompido com a Minas Arena, enfim, eu vou responder na rede social, você me responde fora do ar, já estamos em cima da hora, são 10h04, pedindo desculpas aí ao Antonelli e a todos do Central, amanhã a gente volta às 8, logo mais às 7 da noite tem Arena.